Bem-vindos, amados irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem e tenham tido um excelente fim de semana. Meus queridos, na reunião desta semana, 29 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, nós estaremos considerando na leitura da Bíblia o texto de Isaías, capítulos 14 a 16. Esses capítulos são a base de toda a reunião. E como de costume nesse vídeo, nós vamos preparar algumas joias espirituais que podemos encontrar nessa leitura e assim estar comentando nessa sessão. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. E para a primeira pergunta aqui da apostila, temos como base Isaías capítulo 14, versículos 1 e 2, que diz: Pois Jeová terá misericórdia de Jacó, e voltará a escolher Israel. Ele o estabelecerá na sua terra, e os residentes estrangeiros se juntarão a eles e se unirão à casa de Jacó. E povos os levarão de volta ao seu lugar, e na terra de Jeová se tornarão servos e servas da casa de Israel, que fará cativos os que os mantinham cativos, e terá em sujeição aqueles que os forçavam a trabalhar. Interessante esses versículos, não é mesmo, irmãos? Vejam a pergunta. Como o povo de Jeová fez cativos os que os mantinham cativos? Resposta. Isso se cumpriu de forma prática quando os judeus foram libertos do exílio na Babilônia em 537 antes da Era Comum. Muitos deles voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo, mas outros permaneceram em terras estrangeiras e, mesmo assim, alcançaram posições de destaque. Pessoas como Daniel, que se tornou alto oficial sobre os medos e os persas, Esther, que foi rainha na corte persa, e Mordecai, que se tornou primeiro-ministro, mostraram como Jeová transformou a situação. Aqueles que antes eram cativos passaram a exercer influência e autoridade sobre os povos que os haviam dominado. Agora, com base na leitura completa de Isaías, capítulos 14 a 16, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar aqui no versículo 5 de Isaías, capítulo 14, que diz: Jeová quebrou a vara dos maus, o bastão dos governantes. Com apenas essa pequena frase, vejam que lição interessante. Esse versículo nos ensina que nenhum poder humano opressor dura para sempre, pois Jeová vê a injustiça e age no tempo certo. Sem dúvida, isso fortalece nossa confiança no reino de Jeová, onde não permitirá que regimes injustos e pessoas arrogantes prevaleçam contra o seu propósito. Agora, na continuação, vamos analisar o versículo 24, ainda no capítulo 14 de Isaías, que diz assim: Jeová dos exércitos jurou: assim como intencionei, assim acontecerá, e o que determinei se cumprirá. Isaías 14, 24, lição. Esse versículo é muito encorajador, pois nos mostra que tudo o que Jeová promete é garantido. Diferente das promessas humanas, que podem falhar, as palavras de Deus são certas. Isso nos dá segurança para confiar plenamente em suas promessas de paz e vida eterna, logo em breve. Excelente! Agora, passando para Isaías capítulo 15, vamos considerar aqui o versículo 1. Podemos encontrar uma joia espiritual nesse versículo. Diz assim: Proclamação contra Moabe. Visto que foi devastado numa só noite, a Ar de Moabe foi silenciado. Visto que foi devastada numa só noite, Kir de Moabe foi silenciado. Notem que interessante a lição. Observamos neste versículo que a segurança humana pode desaparecer de repente. Como lição, isso nos ensina e nos lembra que as riquezas, poder ou estabilidade política não são garantias de nada. Afinal, a verdadeira segurança está somente em nosso Deus Jeová, que nunca falha. Agora, passando para o capítulo 16 de Isaías, vamos analisar o versículo 5. Diz assim: Então se estabelecerá firmemente um trono em amor leal. Aquele que sentar nele na tenda de Davi será fiel. Ele julgará com justiça e sem demora fará o que é certo. Isaías 16:5, lição. Esse versículo aponta para Jesus Cristo, que governa com justiça e amor leal. Isso para nós hoje é muito encorajador, pois significa que podemos confiar em seu governo, sabendo que ele sempre defenderá o que é certo e trará paz verdadeira.
Irmãos, então essas foram as 5 joias espirituais que encontramos na leitura da Bíblia desta semana, de Isaías, capítulos 14 a 16. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal e esperamos de coração que possa ser de ajuda na sua elaboração de respostas. Incentivamos aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, também um hypar. Se caso encontrarem mais joias espirituais, compartilhem conosco aqui na aba de comentários. Isso vai agregar muito para o nosso canal. Ainda relembrando que todas essas respostas preparadas estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam copiar, ou se caso não conseguirem, tirem fotos, prints da tela do celular, que também vocês vão conseguir ter as respostas. Também compartilhem nossos vídeos com outras pessoas, amigos, familiares, e se ainda desejarem ajudar o nosso canal, tornem-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Que Jeová abençoe seus esforços, e até mais aos próximos vídeos.